Olá, seja muito bem-vindo ao nosso portal. Hoje o tema dessa conversa é a prática da advocacia trabalhista e o caminho das pedras. Para falar sobre esse assunto, convidei um advogado e professor especialista na área que está há mais de 20 anos atuando com direito trabalhista. É o Dr. Hugo Souza, que me honra hoje com a sua companhia. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um convite muito bem aceito, muito orgulho, muita honra de participar do seu projeto. Acho que conhecimento que a gente não partilhe é um conhecimento ineficiente e que se perde por si só. Então, a oportunidade de passar aquilo que eu aprendi ao longo do meu trajeto é para mim motivo de muito orgulho. Maravilha! E é exatamente o objetivo desse vídeo, compartilhar com colegas advogados, com estudantes de direito que pretendem exercer a advocacia, um pouquinho dessa sua larga experiência no ramo. Qual é o caminho das pedras? Então, eu falo muito sobre o caminho das pedras, né? Para a advocacia de um modo geral. Mas o primeiro aspecto que eu vivi e sofri com isso e vivenciei na pele também na análise de outras pessoas, a primeira coisa é você entender se você quer advogar ou se você quer apenas ser advogado. Há uma diferença nisso daí. Ser advogado, você quer muitas vezes apenas o glamour, apenas o status de poder ostentar o título sou advogado. Mas advogado é um munus público, advogado é um dos tripés da justiça, demanda labor, demanda suor, demanda estudo, demanda paixão. Você tem que abraçar querendo este lado também. O lado do sucesso, do insucesso, da vitória, da derrota, do choro, do riso. Se você estiver disposto a fazer isso, portanto você quer ser advogado e também quer advogar. E não quer apenas ostentar o status de advogado. A partir do momento que você quer, e é um querer legítimo, consciente, apaixonado, a partir daí o seu caminho já começa a ser mais colorido. Nada obstante ele ter pedras, mas ele vai ser colorido porque você vai com amor por aquilo que você vai executar, fazer, enfim, o direito que você vai defender, o trajeto que você vai seguir, quer seja na advocacia trabalhista ou em qualquer outra, que também tem seus ônus, seus bônus, né? Então, a primeira coisa é querer ser advogado, querer advogar, abraçar a carreira como um todo. E para quem tem essa vontade de fato, está assistindo esse vídeo porque de fato acredita, ama e deseja ser advogado e exercer a advocacia, quais os próximos passos a partir daí? Bom, aí nós temos uma outra dica também de caráter geral. Primeiro, é você ter fé no trajeto, fé no caminho. Você tem empolgação no começo e você então tem energia. Você está ao fim e você vê o resultado chegando, então você se empolga. Mas no trajeto, e às vezes esse trajeto é longo, sua fé aquebranta, você titubeia, e aí você tem que persistir, você tem que continuar. Escolha um caminho, não fique duvidando desse caminho, não fique questionando esse caminho, escolha e dê o melhor dentro daquele caminho que você escolheu. Quer ser advogado patronal? Faça-o. Vá embora, seja o melhor advogado patronal do Brasil e do mundo. Quer ser advogado obreiro, de empregado? Faça isso, escolha aquele caminho e vá adiante. Inclusive, um não é excludente do outro. Quero ser os dois. Seja-o. Mas seja dentro do que esse casamento é possível e faça o seu melhor. E insista, insista, insista. Com o passar do tempo, você vai crescendo. Sempre numa progressão, inicialmente aritmética, depois geométrica. Você vai multiplicando ali o seu sucesso, que não é só dinheiro. O seu sucesso é o reconhecimento, o seu respeito perante o judiciário, o seu resultado financeiro. Você sentiu que você cumpriu o seu dever social de ser advogado, de distribuir justiça.
Então, o sucesso é esse conjunto, mas tem que insistir. Perfeito. E a gente sabe que são vários os desafios da advocacia. Dentre eles, eu destaco 2 que são importantes para a gente traçar aqui a nossa conversa. O primeiro é cliente. Conquistar clientes e ter uma advocacia rentável. Certo. A parte empresarial e empreendedora. E a outra é a parte técnica do conhecimento jurídico e da prática forense. Vamos começar pelo primeiro. Você falou perfeitamente. Realmente são os 2 pilares. Primeiro, advogado sem cliente não é advogado. Não tem como desenvolver a atividade sem ter cliente. Como é que você consegue cliente? E depois, como é que você fideliza o seu cliente, que entra no segundo aspecto, tá? Então, para você conseguir cliente, no meu tempo, quando eu comecei a advocacia, você tinha a postura passiva de se inserir em determinados contextos e o cliente ia chegar para você. Então, você começava a dar aula, os clientes vêm da sala de aula, você começa a se envolver num grupo qualquer, seja um grupo até da sua igreja, seja um clube, seja uma associação, dali vem surgindo os seus clientes. Você instala o seu escritório num endereço comercialmente importante, com fluxo de pessoas, o cliente aparece. Uma postura passiva de esperar o cliente, daí fazer um bom trabalho e o boca a boca ir desenvolvendo isso. Hoje isso não funciona. Essa advocacia passiva, esse cliente que vai te buscar por iniciativa dele, ele vai ser abocanhado pelo outro advogado que tem uma postura mais agressiva de buscá-lo. Então hoje você tem que agregar as 2 coisas. Então como é que você vai fazer isso? Escolha uma coisa que você goste. Você gosta, por exemplo, de carros, como eu gosto muito de carro. Você gosta de cachorro, você gosta de viajar, então você estude o direito daquilo que você gosta. Se você gosta de carros, quais são os conflitos que existem no ambiente automotivo? Você tem problemas de vício redibitório, você tem comissão, que é a parte consumerista, você tem a parte trabalhista, a comissão, o pagamento da comissão, o repouso semanal remunerado, você tem a hora extra, que é paga só o adicional, você paga a hora mais o adicional, você tem que olhar o acordo coletivo daquela região, e você estuda aquilo, cria vídeos sobre aquilo, vá às redes sociais, poste sobre isso nas redes sociais, insira-se em clubes de antigo modelismo, eventos automotivos, procure conversar com alguém que seja dono de concessionária e faça proposta. Principalmente para a parte empresarial, você pode fazer propostas, não de advocacia preventiva, como era, olha, se fizer isso vai dar problema, se fizer aquilo vai dar problema. Saber que vai dar problema, o cliente não quer mais. Porque de todo modo você é despesa para ele. Você tem que levar dinheiro para ele. Então você fala, se eu fizer um acordo coletivo e eu criar um sistema remuneratório, onde há parcelas salariais e indenizatórias, haverá menos incidência. Então este pacote é um produto. Você monta esse produto numa pastinha e dentro das disposições éticas da OAB, vá lá fazer visita nos seus clientes. Vá conversar com as pessoas, busque uma associação, um sindicato patronal. Ou o contrário, você está vendo que você está vendo o mercado abrindo falência. Nós temos uma rede de hipermercado aí que acabou de decretar o seu encerramento. Como que está isso daí? Como é que os empregados estão recebendo? Procure um, ache um, converse, ligue, poste no Instagram, você que está sendo dispensado do hipermercado tal. Olha o que você pode ter de direito. Busque, né? Coloque no sentido de educar, de ensinar o direito sobre aquilo que é permitido, e aí o cliente virá até você. Então, resumindo, tem que ter uma postura passiva, melhor possível, melhor escritório, melhor endereço, um endereço popular, em redes sociais e tudo, e posturas ativas, uma das possibilidades é em grupo. Né? Como que foi o meu caso? O meu caso foi sala de aula. A maioria dos meus clientes vem de sala de aula, porque eu sou professor há muito tempo. Então vem de sala de aula e vem de network, né? Com colegas advogados, mas é por causa do tempo de carreira. Então acaba você conhecendo as pessoas, elas vão indicando. Agora, depois de 23 anos de carreira, eu começo numa postura proativa. Agora eu tenho Instagram, agora eu tenho rede social, agora eu começo a mostrar que eu existo para que eu seja procurado. É interessante esse relato porque
Se um advogado com mais de 20 anos de carreira precisa de uma postura proativa para se manter firme no mercado, quem dirá o advogado que está começando hoje e que não tem um nome, não tem um conhecimento por parte dos clientes? Não existe mais antiguidade a posto, não. Sabe? A advocacia, inclusive um outro aspecto, né? A advocacia, ela é uma profissão que já foi referência, destaque ao lado de medicina, mas já não tem mais esse destaque todo, né? Então, já não é o fato de você ser advogado já atrás, já é um imã, já é um status posto. Você tem que lutar por ele, né? Ostentar OAB não é ser advogado. E ainda tem um lado empresarial disso tudo que você tem que cuidar muito bem, né? Tem que seguir esse caminho. Vamos falar também sobre isso, mas seguindo aquela lógica, a gente sabe do desafio técnico de se exercer a advocacia especializada em direito trabalhista. Queria que você descrevesse um pouquinho esse desafio e desse dicas práticas para o pessoal que está nos assistindo. A advocacia, eu diria que um advogado trabalhista, ele até transita pelo civil, mas o advogado civil não transita no trabalhista. Por uma questão muito simples. A advocacia trabalhista, tal qual uma eleitoral, tal qual uma tributária, por exemplo, direito penal militar, são especialíssimas. Então você tem que dominar mesmo. E qual é o grande erro que eu vejo? A ansiedade, a superficialidade do conhecimento. Há muita postura de conhecimento comprado. Eu compro um curso de um professor excelente, que, na melhor das hipóteses, sabe 50% do que existe para ser conhecido. Ele transmite 30% do que ele sabe. Você assimila 10% do que ele passou. Há um processo de esmerilamento desse conhecimento que vai chegar para você ali muito pouco e você se dá por satisfeito com isso. E quando do lado de lá você enfrenta um colega mais experiente, um juiz mais, vamos dizer assim, que toma um lado da causa, você fica vendido naquele assunto. Você precisa ter conhecimento comprado ao lado de conhecimento adquirido por você mesmo. Leia as súmulas, leia as OJs do TST, leia todas, sabe? Lê 1, 2, 3 vezes, pula, 1, 2, 3 vezes, pula, 1, 2, 3 vezes, pula. Leia os artigos da CLT, as leis especiais daquilo que você pretende estudar e faça também os cursos, compre também os cursos, estude, né? Mas, principalmente, confie no direito que você vai adquirir. Porque nenhum cozinheiro é igual ao outro. O cozinheiro cozinha do jeito dele, o outro do jeito dele. O advogado é a mesma coisa, ele é um profissional. O seu jeito de advogar não é o meu jeito de advogar. As minhas petições hoje, se elas passarem de 10 páginas, eu volto com elas para trás. Pode ser a causa mais difícil, não passa de 10 páginas. O meu jeito de advogar é diferente. Então, não adianta eu escutar uma pessoa que diga que tem que escrever 60 laudas, se o meu jeito é escrever 10. Então eu tenho que comprar conhecimento, mas eu tenho que também adquirir o meu. Aquilo que eu tenho por convicção e que, portanto, vai fazer eu transitar com segurança. Lá atrás houve um advogado que levantou uma tese que teve a súmula 1 do TST. Quem falou isso para ele? Ninguém, foi coisa da cabeça dele. Então o conhecimento que ele teve através de estudar, pelo menos, princípios de direito do trabalho, de direito processual do trabalho, de direito constitucional aplicável ao direito do trabalho, né? Conhecer os conceitos básicos dos contratos do direito civil, que você tem que ter a parte contratual muito bem desenhada na sua cabeça, tá? E os conceitos básicos do direito do trabalho. Você tem que entender o que é relação de emprego, o que é relação de trabalho, o que é subordinação, o que é hora extra, banco de horas, sobreaviso. Outro dia eu tive um processo que a pessoa confundia sobreaviso com hora extra. Gente, sobreaviso é o não trabalho. Eu não trabalhei, eu fiquei de sobreaviso. Então ele não pode ser hora extra, já que eu não trabalhei. Ele é apenas uma parcela remuneratória. Então você não pede sobreaviso mais adicional de 50%. Ah, mas disseram isso, um professor falou isso. Falou errado, estou dizendo, né? Então tenha conhecimento adquirido para você poder até contestar o conhecimento comprado. Só assim você fecha as duas coisas, né? Tem dúvida, não conseguiu entender? Pergunte.
Vá atrás de um colega que sabe. Se você tem vergonha, pague uma consulta a ele. Sente, escute sobre aquele processo. E seja o especialista da causa do seu cliente. Você vai saber mais daquilo do que o próprio juiz. É assim que você iguala o tripé. Advogado, Ministério Público e juiz são iguais. Não são não. Sabe? Eles têm o poder da caneta. Você só vai igualar isso a partir do conhecimento técnico. E no mínimo você tem que conhecer a causa melhor do que o juiz. Não tem como, é inadmissível que você não conheça a causa melhor do que o juiz. Porque a causa é sua. O juiz está lá sentado esperando várias, você tem a sua. Então você tem que saber dos fatos, dos dias, das datas, do ambiente, visitar o ambiente, enfim, conhecer tecnicamente e se dedicar aos fatos do processo. E assim você vai ganhando respeito, e assim você vai tendo sucesso na sua advocacia. Falamos de pontos já muito interessantes nessa conversa, desde a motivação e a decisão de ser advogado, passando pela conquista dos clientes, a fé no caminho, o conhecimento técnico e prático. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre a advocacia enquanto negócio. Como formatar o seu escritório, como formatar uma sociedade, o seu serviço para que o cliente veja valor e você tenha o efetivo lucro. Aqui eu vou me permitir um pouco de testemunho, sabe? Eu considero que o caminho que eu segui é um caminho que realmente ele traz uma satisfação pessoal muito grande, mas é um caminho, do ponto de vista empresarial, equivocado. Porque é um caminho de alta intelectualidade, não estou aqui dizendo que eu sou bambambam, mas eu estudei bastante, eu tenho 23 anos de sala de aula, de graduação, pós-graduação, curso preparatório. Por algum motivo, as causas que vieram a mim sempre foram as mais complexas. Praticamente nunca tive causa de verba rescisória e hora extra, sempre é um negócio muito intricado. E aí eu me dedico àquilo, aprendo a ter uma vaidade intelectual de você fazer aquele processo, de você ganhar. Olha, sai até notícias do tribunal, fulano ganhou tal causa, você vai ver que é a sua. E o desembargador te elogia no momento que você sustenta na tribuna. Que beleza isso. Mas isso escraviza. Porque aí é só você, aí você tem a vaidade que só você sabe fazer, só você sabe executar, e daqui a pouco você se torna um profissional liberal. Que é o pior cenário. O cenário do empregado, ele tem um empregador por trás. O concursado tem uma estrutura por trás. O empresário, o negócio roda por si mesmo. E o profissional liberal, ele bate o escanteio e cabeceia. E daí, no momento, ele vai ter que fazer só o que o braço dele alcança. E você não tem mais, hoje, possibilidade de cobrar grandes honorários. Principalmente na área patronal. Na área obreira, você até consegue. Mas na área patronal, uma causa de 500 mil, você não pode cobrar 100 mil de honorários que ele não vai te pagar. Então, você acaba tendo que pegar mais cliente, fazer tudo sozinho e trabalhar enormemente, várias cargas, estressadas, muito. Né? Então, o que eu indico? Seja patronal ou obreiro, já crie parcerias, sabe? Já ande junto. Sozinho se vai mais rápido, mas junto se vai mais longe. Entendeu? Então, você crie parcerias que sejam complementares à sua. Você é bom tecnicamente para escrever, para peticionar, para fazer audiência, mas é péssimo para captar. Então, pegue uma pessoa que seja ótimo captador e que tenha alguma capacidade, mas não é o principal elemento dele. É a captação. Escreva isso num papel. Faça um pacto societário. Coloque tudo ali muito bem delineado. As pessoas podem morrer. Por mais que elas sejam confiáveis, quando uma morrer, a outra não sabe. Os herdeiros não sabem. Isso para dizer o mínimo. Para não dizer que no fim do caminho houve traições de confiança e aí você se deu mal completamente. Então ponha tudo no papel e vá empreender. Crie um negócio da advocacia. Não aquela advocacia artesanal, daquele escritório com um monte de revista Lex lá no fundo, uma mesa de couro preto, uma cadeira de espaldar alto, e que você fica aqui fazendo sua advocacia artesanal. Ela é linda, pode até você inserir isso no meio do trajeto, né? Mas seja empresário da advocacia, tenha centro de custos. Não misture o seu CPF com o seu CNPJ, sabe? A receita que tem lá, tire a despesa, divide o lucro, mas faça orçamento, tenha metas que você vai cumprir sequencialmente para que você
vá crescendo, é uma empresa, tal qual qualquer empresa. Então, formate-se como empresário, não como profissional liberal. Esse é o ponto primordial. Dr. Hugo Souza, foi uma alegria imensa tê-lo aqui conosco. Agradeço pela disponibilidade de compartilhar sua experiência com quem está nos assistindo. Assim, sempre às ordens, o espaço é excelente, o momento é excelente. Há muito a ser dito, né? Sempre há muito a ser dito.